dando continuidade à nossa live. Obrigado a todos pela audiência. O professor Igor já está na área, já voltando. Obrigado a todos. Professor Igor, estamos de volta. Nós estávamos com mais ou menos 50, vamos ver se a gente recupera pelo menos um pouco do público que estava nos acompanhando. Então, professor, dando continuidade aqui, a gente estava falando da questão do comparecimento em solenidades. Certo? Um outro ponto muito importante, que tem um pouco de relação, é o comparecimento de candidatos e a realização e o uso pelos candidatos policiais dos clubes que eles são sócios, porque é muito comum ter clubes policiais civis, clubes policiais militares, clube de oficiais, clube de praças. Então é muito comum isso. Eles utilizam o clube para fazer propaganda. Isso é permitido? O que o professor entende? Veja, Rodrigo, a questão dos clubes militares, eles ostentando a natureza privada e de acesso restrito, a priori eles podem ser utilizados para fazer propaganda. Entretanto, é sempre bom lembrar que se acontecer um evento, ainda que seja no clube militar privado, que seja aberto à comunidade, isso transforma, naquela ocasião, o bem em uso comum do povo para fins eleitorais e, portanto, está proibido, como diz o artigo 37 da Lei 9.504 de 97. Aliás, meus amigos, é sempre bom vocês se atentarem para o detalhe que não é só em bens públicos que está proibida a realização de propaganda eleitoral de maneira exacerbada. O artigo 37 proíbe toda e qualquer propaganda eleitoral, por exemplo, em cinemas, em restaurantes, em igrejas, sejam católicas, evangélicas, o que quer que seja, tá bom? Espaços que sejam acessíveis ao povo, sem restrição. Leiam o artigo 37 da lei eleitoral, que é bastante enfático nesse sentido. Beleza? Ótimo, professor. A questão é a seguinte, pode usar, mas desde que não haja, desde que seja um clube particular, não seja de acesso amplo, seja um acesso limitado aos sócios, e não haja abuso do poder econômico e que os demais candidatos que sejam sócios queiram usar também seja concedido o mesmo direito. Não pode haver privilégios para determinados candidatos. Porque senão dá abuso de poder econômico. Se eu sou militar, se eu sou o cabo e você é o coronel, e ele só libera para o coronel fazer, aí o abuso de poder econômico está bem indicativo, né? E uma outra questão é em relação a que não é incomum que quartéis, academias da polícia civil, polícia militar, tenha lanchonetes, papelarias. Né? São autorizados pelo poder público a instalação desses comércios locais e também, pelo artigo 37, é vedada a realização de propaganda eleitoral, ainda que seja em lanchonetes, em papelarias, mas quando essas estiverem em repartições públicas, no caso aí uma academia da polícia, civil ou militar. Correto, professor? Correto. E se for feita propaganda eleitoral nesse tipo de ambiente, também caracteriza o crime do artigo 377 do Código Eleitoral. 346, 377 do Código Eleitoral. E que fique muito claro também que nós estamos caminhando para todos os nossos pontos, para logo a gente anunciar a novidade, que o policial, reforçando isso, não pode ser liberado do expediente para fazer propaganda, para ir para a rua, para ir para comício. Não pode fazer, é conduta vedada, artigo 73, inciso 3º, a não ser que ele seja de férias. Você quer fazer campanha eleitoral, quer ajudar seu colega que está candidatando, pede férias. Pede férias ou pede folga, licencia, mas não deve ser liberado, não deve haver ajuste na escala de serviço. Estou de serviço hoje, eu te libero hoje para você ir lá. Não deve haver ajustes para fins de privilegiar determinados candidatos. Artigo 73, inciso 3º do Código. Aliás, foi muito bom você ter falado nisso. Veja bem, servidor público estatutário não está submetido a regime de meta. E, portanto, essa história de dizer que
eu tenho uma meta de diligências, eu tenho uma meta de plantões, eu tenho uma meta daquilo, não te autoriza a você sair da sua escala normal para participar de ato político. Vai ser conduta vedada, sem sombra de dúvidas, e pode ser crime eleitoral também, ok? Então, atenção, não saia da rotina administrativa para participar de ato eleitoral. Deixe para o final do expediente, é o mais adequado. Ou se você trabalha por escala também. E quanto à licença que o Rodrigo falou, eu até faço uma observação no meu livro, que é o seguinte: se você tira ou está de licença médica, alegando que está impossibilitado de comparecer ao seu trabalho, mas, coincidentemente, você vai e comparece no bunker, né, no comitê de campanha do indivíduo, isso gera incoerência que, se comprovado que aquela sua incapacidade era somente para fins eleitorais, vai te sujeitar também à conduta vedada, beleza? Perfeito, perfeita observação. Eu li isso no seu livro. Eu li boa parte dele e recomendo a Meus todos. amigos, existe uma coisa, existe um princípio do direito, da teoria geral do direito, que é muito utilizado no direito do trabalho e que começa a ganhar campo na área eleitoral, que chama princípio da primazia da realidade sobre as formas. Não adianta você camuflar documentalmente as situações, criar artifícios. Se você comprovar que aquilo foi exatamente algo maquiado, cai por terra e não tem validade jurídica nenhuma. E depois, quem tiver interesse, leia o artigo 23 da Lei Complementar 64/90, que manda ao doutor juiz eleitoral aí, ao doutor Rodrigo, que na aplicação da norma eleitoral se atente Sim, à realidade dos fatos, ao fim social das normas, que possa, inclusive, utilizar de fatos públicos notórios não alegados pelas partes, mas de conhecimento. E, para a tristeza dos advogados de defesa, esse dispositivo, inclusive, foi declarado constitucional pelo Supremo. ótimo apontamento que demonstra que a análise pode ser muito mais ampla do que aquilo que está ali nos autos, né? Exatamente. Desde que o juiz fundamente, né? Óbvio. E ainda tem, para completar, a súmula 62 do TSE, que diz que se você pegar um promotor bonzinho te acusando só de uma condutazinha vedada e o juiz for malzinho e olhar as provas, ele vai poder te condenar por abuso de poder e cassar teu mandato. Então, não abusem, pessoal, da sorte, tá bom? Na teoria do risco, vale sempre o menor risco. Com certeza, professor. Concordo plenamente. Caminhando agora para nós temos mais dois pontos aqui que eu estou anotados para nós discutirmos, é a questão de transferência de movimentação de policiais militares nessa época, porque a lei veda, no artigo 73, inciso 5º, salvo engano, a Isso. movimentação de servidores públicos, né? Até com a finalidade de evitar que haja um deslocamento de movimentação de servidores públicos com o fim de alterar o pleito eleitoral. Uma cidade pequena no interior, imagina o prefeito transfere vários servidores para impedir que no dia das eleições votem, ou haja uma perseguição. Uma das finalidades é essa. Mas em se tratando de militares e policiais, né, há essa autorização de movimentação, ainda que esteja nesse período de 3 meses anteriores ao pleito. Por quê? Porque o dinamismo, as particularidades da segurança pública justificam essa exceção, porque a segurança pública, há um interesse, óbvio, deve ser fundamentado o interesse público de movimentar policiais militares, a segurança pública não pode ficar aguardando passar o período eleitoral. Imagina uma cidade que precisa de um policial ali imediatamente para fazer o policiamento, para investigar um caso, e não pode movimentar. Iria causar aí um dano muito grande para o serviço público, no caso, segurança pública. Exato. Sempre lembrar que, embora os policiais civis, lato sensu e militares estejam dentro da exceção que autoriza, como o Rodrigo falou, a transferência, a remoção a qualquer tempo, nós precisamos nos atentar para dois detalhes. Em se tratando de delegado de polícia, há uma lei específica que exige prévia motivação referente Perfeito. àquela movimentação funcional. E, ainda que a lei diga que, no caso dos policiais civis e militares que não sejam delegados,
estejam autorizados a serem removidos se há a comprovação de que aquilo atendeu a uma demanda eleitoral, etc., pode configurar abuso de poder político. Perfeito, professor. Ainda que não houvesse essa previsão em lei, todo ato administrativo de movimentação do servidor deve ser devidamente fundamentado em fatos reais. Né? Pode configurar aí abuso também. Professor, agora um último tema da pauta que nós discutimos, que é um tema muito polêmico. Né? Os policiais que estão nos assistindo, os militares, que sobretudo que vão trabalhar aí nas eleições, já estão trabalhando. Na época das eleições, se estiver se aproximando 5 dias antes, 48 horas depois, para o eleitor, 15 dias antes para o candidato, 48 horas depois, podem ser presos? Se sim, não, por quê? O que a lei fala? Porque o professor tem um entendimento que certamente no futuro eu acredito que será majoritário, mas esse assunto não chegou, o STF ainda não bateu o martelo, né, professor? Rapaz, o TSE só atrapalha nesse ponto, vou ser muito franco. Vejam, nós temos um dispositivo extremamente imoral, que é o do artigo 236 do Código Eleitoral. Eu digo imoral na atual realidade. Por quê? Esse dispositivo diz que nenhum eleitor pode, desde 5 dias antes e até 48 horas depois, ser preso, salvo situação de flagrante delito ou sentença penal condenatória e recorrível depois aí do julgamento das ADCs 43 e 44. Para o caso de candidatos, o 236 dá a garantia por 15 dias. Isso significa dizer que nenhum candidato, nenhum dirigente partidário, desde o 15º dia antes da eleição e até 2 dias depois, pode ser preso preventivamente, temporariamente, gerando aí uma proteção deficiente à lisura do pleito. Por quê? Nós sabemos que com a aproximação das eleições, há uma intensificação da corrupção eleitoral e do transporte de eleitores. A maior prova disso é quem é juiz eleitoral e promotor em cidades de médio e pequeno porte, sabe que véspera ou antivéspera de eleição, nós temos pessoas que ficam treinando para serem astronautas ou observadores do universo, né? Porque vai todo mundo para as calçadas para ficar olhando para o céu esperando eu não sei o quê, né? A gente sabe o que é. Então, esse tipo de disposição, ele dá a blindagem, ele dá a certeza da impunidade que estimula a prática da corrupção eleitoral. E a legislação é muito clara, tanto à luz da Constituição como o Código de Processo Penal, que para que uma pessoa seja presa, basta uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial, e em se tratando de prisão preventiva, que estejamos diante de reiteração criminosa ou abalo à ordem pública. E o indivíduo que, aí é questão de prova, mas se o Ministério Público consegue trazer para o Judiciário a demonstração de que o indivíduo está comprando voto em larga escala, que está arregimentando eleitores para fazer transporte indevido. Se isso não é motivo para abalar a ordem pública, a igualdade de oportunidades, eu não sei o que é. E, graças a Deus, o entendimento majoritário e quase unânime da doutrina específica de direito eleitoral é nesse sentido. Muito embora o TSE atrapalhe bastante, porque no calendário eleitoral, em todas as resoluções, ele sempre repete esse dispositivo aí do Código Eleitoral. É uma deliberação administrativa, não é judicial, mas isso gera, muitas vezes, o temor nos juízes de decretarem prisões. E por que gera temor nos juízes? Porque o artigo 298 do Código Eleitoral diz que é crime eleitoral descumprir o artigo 236. Mas aí, mais uma vez, se o juiz, ao atender um pedido do Ministério Público, declara, né, a não recepção desse dispositivo, evidentemente que ele não vai poder ser punido, porque ele está fundamentando a sua decisão no exercício do controle de constitucionalidade difuso que é dado a qualquer juiz e retirando o dolo do seu comportamento, o que também tira a possibilidade dele ser enquadrado no artigo 9º da Lei do Abuso de Autoridade. Então, meu conselho a todos os juízes e juízas, mandem prender os corruptores eleitorais sem medo. Defendam a sociedade desse câncer que nos abala.
Professor, agora sim, algumas ponderações, porque o artigo 236, ele veda a prisão, mas excepciona três situações, né? Flagrante delito, sentença condenatória de crime inafiançável e salvo-conduto. No flagrante delito, na época que foi feito esse artigo, ele por si só mantinha a pessoa presa, não havia necessidade de conversão. Hoje não, né? Hoje o juiz tem que converter a prisão em preventiva. Então, eu acredito que, no meu entendimento, essa previsão ela não proíbe o juiz de decretar a prisão preventiva, desde que seja em razão do flagrante. A grande questão é, a polícia pode cumprir os mandados de prisão, juntou ali 50 mandados de prisão, vamos lá na véspera da eleição e vamos prender todo mundo. O grande X da questão é esse, a polícia pode fazer isso? Agora você tocou num ponto importante. Veja, uma coisa é nós termos uma situação de urgência real que reclama uma pronta intervenção estatal para fazer cessar a reiteração criminosa. Então, isso aconteceu comigo. Eu tinha uma investigação de determinadas pessoas, estavam interceptadas, etc., e praticando diversos crimes, mas, quando chegou na semana da eleição, diversos áudios demonstrando que eles estavam comprando voto na cidade adoidado, que estavam fazendo transporte de eleitores a Ruma, como carregamento, inclusive debochando do Ministério Público, dizendo: quem tem que fazer é o fulano, porque ele é o nosso mestre, só ele que engana o promotor. Nós tínhamos uma situação concreta de fatos contemporâneos, reiteração criminosa, que justificavam a cessação criminosa por meio da prisão preventiva, e assim foi feito. Outra situação diferente é que eu costumo comparar muito, a indústria da emergência. Se eu tenho uma investigação há bastante tempo, se eu tenho uma investigação que já tem fatos suficientes para uma medida cautelar, para uma denúncia, mas o indivíduo, seja por negligência ou seja dolosamente, segura, não cumpre ou retarda os pedidos e deixa para ali a iminência do processo eleitoral, eu como juiz, eu como promotor, jamais me manifestaria favoravelmente a esse tipo de pedido, porque de fato, aí haverá um desequilíbrio na eleição, que é talvez o que o dispositivo tenta inibir. Mas a gente não pode vedar taxativamente cumprimento de mandados e até mesmo expedição de ordens judiciais e posterior cumprimento nesse período, porque senão você está, ao fim e ao cabo, gerando uma situação de negativa de prestação jurisdicional. Mas se o juiz pede mandado ali no dia das eleições, 2, 3 dias antes, não tem problema nenhum. A questão é o cumprimento. Agora, se o policial na rua abordou uma pessoa ali que está com mandado de prisão, né, foi aleatório, não foi uma coisa direcionada, igual eu falei, de 50 mandados cumpridos na véspera das eleições. Não tem finalidade de desviar o pleito eleitoral. Foi uma viatura, numa abordagem de rotina, que abordou uma pessoa que tem um mandado de prisão. Verificou mandado de prisão preventiva, não é sentença condenatória por crime inafiançável. Nesse caso, prende ou não prende? Ou libera na rua? Prende porque o dispositivo ele não é recepcionado pela Constituição. O entendimento é que ele deve ser desconsiderado. Mas o policial na rua, professor, só deixa eu interromper, só assim, o policial na rua ele pode fazer o controle de constitucionalidade, o policial falar isso não é constitucional, eu vou prender. Rapaz, eu vou te dizer o que eu faria, o que eu fazia na cidade que eu trabalhava, porque eu sei que a corda geralmente tende a estourar para o lado mais fraco, né, que é o policial civil e o policial militar. Então, chegava ali no período proibitivo, eu expedi uma recomendação. Considerando que o dispositivo é objeto de controvérsia doutrinária, considerando que entendo que esse dispositivo não é constitucional, recomendo que se dê cumprimento aos mandados de prisão, eventualmente deferidos há muito tempo ou recentemente. Pronto. Aí você retira o dolo total da atuação do policial e traz a responsabilidade para o Ministério Público, que ao fim e ao cabo é titular da ação penal e pode fazer esse controle. Ótima sugestão, professor. Vou até pensar sobre isso na minha jurisdição eleitoral. Agora, só para deixar claro que aquilo que nós conversamos mais cedo, eu entendo que se o policial prender,
ainda que não seja sentença condenatória por crime inafiançável, ele não pratica abuso de autoridade, porque a própria lei de abuso de autoridade fala que a divergência na interpretação do direito ou dos fatos não caracteriza abuso de autoridade. Então, policial, essa seria a saída para o policial, excluiria, né, o seu dolo. Né? A conduta não seria penalmente relevante, o fato deixaria de ser um fato típico. Exatamente. O policial, na verdade, tem dupla justificativa aí. Tanto a que você colocou, como a questão da divergência doutrinária. Então, se você tem aí pelo menos um autor apontando que esse dispositivo não é constitucional, não é recepcionado, você já tem essa linha de pensamento e fica tranquilo. Além do que, tem que comprovar o dolo específico. Ah, prendeu para quê? Prendeu para satisfação pessoal? Prendeu para beneficiar ou prejudicar alguém? Não. Então, não é crime de abuso de autoridade. Descumprir a lei nem sempre é abuso de autoridade. Com Ilegalidade não é sinônimo de abuso de autoridade na perspectiva criminal. As pessoas têm que começar a assimilar isso. Professor, eu acho que nós debatemos todos os pontos que eu havia separado para a nossa pauta hoje. Eu queria responder as perguntas, só que foram feitas várias perguntas no primeiro momento da live, então já não estão mais aqui. Mas tem essa pergunta aqui do Rock. Rock, não muda nada, tá? O flagrante pode ser feito por qualquer indivíduo. A questão da prisão em flagrante, pelo artigo 236, lá não fala, não diferencia o obrigatório do facultativo, certo? Então, quem não é policial, quem não é militar e prenda alguém, ainda que seja flagrante facultativo, não faz diferença. Não faz diferença. A prisão vai ser legal da mesma forma. Tem o meu entendimento, concorda, professor? Concordo. Aliás, meus amigos, aqui aproveitar o público policial do Rodrigo, percebam que há uma resolução do TSE, a 23396 de 2013, e é a então vigente para as eleições de 2020, que trata da questão da atuação da polícia, do Ministério Público, do Judiciário na área dos crimes eleitorais. E esse regulamento, essa resolução, tem um dispositivo muito questionável que diz que o delegado não pode instaurar inquérito policial de ofício. Esse dispositivo é inconstitucional, a doutrina também vai nesse sentido. E vejam, a coisa é tão absurda que, embora seja uma resolução do TSE que diz isso, a atual composição do TSE desconsidera efetivamente esse dispositivo e diz que o delegado de polícia pode e deve instaurar inquérito policial de ofício sempre que tiver conhecimento de informações que justifiquem a ação. Beleza? Então, atenção a esse dispositivo, por favor. Professor. Oi, tá me ouvindo? Tá uma travada aqui. Tô ouvindo. Excelente, professor. E eles estavam querendo proibir até o promotor de instalar a investigação, né? Isso. Rapaz, o Brasil não é para amadores, né? Eu ia fazer um comentário aqui, mas não vou fazer não, porque vai que eu viro investigado no inquérito do fim do mundo, é melhor ficar calado. Professor, agora só mais uma questão para a gente anunciar a novidade aí. Um comentário muito interessante que eu achei do Victor Serafim, porque hoje nós estamos vivendo em home office, né? O judiciário está em home office e muitas repartições públicas estão em home office. Então, você não tem horário de expediente, né? Como controlar que aquele servidor vai estar na rua, mas deveria estar trabalhando, sendo que ele está de home office? Questão extremamente interessante. Muito. Uma questão muito pertinente e uma questão que vai depender do caso concreto. Como? Se o órgão público ao qual aquele servidor não tiver regulamentado que ele precisa estar à disposição de hora tal a hora tal, fica impossível você mensurar o horário de expediente e ele sempre vai ter aí uma causa de justificação para eventual ilegalidade. Então, é muito bom, muito interessante. E se eu fosse servidor público, eu pediria que fosse previsto normativamente, né, no ato administrativo qualquer, qual é o meu horário de expediente, que aí evita dor de cabeça. Interessante. E tem muitas repartições que têm adotado aquele regime de tarefa, como você falou. A regra não é essa. Mas durante a pandemia, para muitos servidores tem sido, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Né? Se a repartição pública está adotando esse regime de cumprimento de tarefas durante o home office, eu entendo que cumpriu a tarefa dele do dia, está liberado. Né? Agora, se a administração põe horário, você tem que trabalhar de tanto a tanto, ainda que seja na sua casa,
aí vai seguir o mesmo horário, o mesmo entendimento como se estivesse trabalhando presencialmente. Essa situação da pandemia, de fato, ela exige flexibilização razoável quando houver boa fé, né? Claro que Uhum. se nós estivermos diante de uma situação maquiavelicamente engendrada para permitir que haja o aproveitamento eleitoral, a gente desconsidera, mas isso é questão de Uhum. prova. Salvo contrário, como é a situação atípica, a gente precisa ter, de fato, alguns temperamentos ao rigor Sim, estrito da lei. perfeito. Professor, agora só uma observação para a gente passar para anunciar, que na hora que a gente está falando do candidato superior e subordinado hierárquico discutindo debates eleitorais, que fique muito claro que as críticas que podem ser feitas, elas não se confundem com ofensas, xingamentos e com excessos. Esses excessos são punidos e o próprio Código Eleitoral ele traz, né, como disse o pessoal, além da mentira, né, a injúria eleitoral, os crimes contra a honra previstos no Código Eleitoral, né? Isso. A questão é, as críticas não se confundem com violação à honra. Então, muito cuidado na hora de criticar. Minha sugestão para quem vai fazer crítica, evite adjetivações, né? Geralmente, você vai adjetivar, a chance de você praticar uma ofensa é uma chance relevante, é uma chance alta. Então, evite com muito cuidado com isso. Professor, então, hoje nós trabalhamos, né? Ontem e hoje nós trabalhamos de forma corrida para tentar resumir os pontos que nós debatemos aqui hoje, né? E assim que terminar essa live, vai estar disponível, nós vamos divulgar aí, né, um material feito por mim e pelo professor Igor, contando aí com os profundos conhecimentos do professor Igor, que é autor de diversas obras de direito eleitoral. Né, professor? Fica à vontade para falar. Pois é, pessoal, o Rodrigo deu a ideia da gente materializar o que nós debatemos hoje aqui, e aí preparamos um e-book com as 20 principais dicas práticas sobre a atuação dos policiais na propaganda, né, no período de pré e agora da campanha eleitoral, especificamente falando. Então, amanhã vai estar disponível no site da editora, eu acho que o Rodrigo também consegue disponibilizar no seu site, né, de atividade policial, depois, mas quem quiser também o material já está via PDF e a gente pode depois disponibilizar para vocês. Não sei como especificamente na questão do WhatsApp, do compartilhamento, mas a gente vai resolver, vai colocar em algum lugar de acesso, no site da editora, no site do Rodrigo, e tem também uns QR Codes que no material fazem alusão, eu vou colocar no Stories também. Ô, professor, só uma observação, meu irmão está assistindo aí, meu irmão é major no PM de Minas, Major Luiz Vitor, está aí batendo palma, obrigado. Ah, Só uma observação, eu programei no próprio site para que fosse disponibilizado aí, o e-book ao final da nossa live. pronto. Então, assim que encerrar aqui, vai estar disponível no site Atividade Policial, né? E vou divulgar também no Instagram, no, que será disponível o site. E na hora que for para o WhatsApp, eu acho que vai naturalmente chegar nos diversos grupos. Pessoal, não tem erro então. Acabou aqui no site Atividade Policial e também nos stories nós vamos postar o print da imagem que tem o QR Code que direciona automaticamente para o site do Rodrigo, tá bom? Beleza, pessoal, muito obrigado. Foi excelente a contribuição. Espero que tenha ajudado a todos os policiais militares que nos assistiram. Vai ficar gravada essa live no feed do Instagram. E estou criando um canal no YouTube que depois eu vou colocar todas as lives lá. Obrigado pela participação, pessoal. Espero que tenha sido a primeira de várias lives que nós podemos combinar. Né? Acredito que foi de grande valia os seus ensinamentos, pela sua experiência e seu conhecimento. Né? Muito Valeu, obrigado, pessoal. Rodrigo. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer debater e ter esse contato com o público policial, que de fato é um público que eu me identifico, gosto muito, sou um promotor muito proativo, operacional, detesto abuso, mas eu sei que a grande maioria da polícia é formada pelas pessoas que têm a mesma objetividade que nós, de contribuir, de melhorar, para que nós possamos viver numa sociedade melhor. E a live foi exatamente para isso, para permitir que os bons Uhum. policiais engajados, que merecem representar a sociedade, eventualmente não incorram aí em falhas que podem prejudicar as suas candidaturas. Certamente virão aí outras oportunidades para a gente debater temas da atualidade. Um abraço, tudo de E bom. professor, muito bem colocado. Eu gosto muito das instituições policiais
estudo as instituições policiais, mas jamais vou concordar com qualquer tipo de abuso. Contem sempre comigo para o debate, para os ensinamentos, para estar junto, mas sem abusos. Né? E a editora Mizuno, que bateu palma aí, né? Agradecer a editora Mizuno pelo fato, né, de ter produzido o e-book em tempo recorde, né, professor? Rapaz, a editora Mizuno é a melhor editora do país, viu, meus amigos? Vocês prestem atenção que a editora Mizuno daqui a uns 3 anos vai dominar o mercado. Eu já estou aqui seduzindo o Rodrigo para levar os livros dele para a editora Mizuno e vou conseguir, que eu sou teimoso. Minha mulher disse que eu sou teimoso, que eu só paro quando eu consigo as coisas. E como os livros dele são muito bons, nós Obrigado, vamos levar cada um para a editora Mizuno de pouquinho em pouquinho. Não é não, Rafael? Em breve. Eu quero. Obrigado, pessoal. Vamos falando. A todos, uma boa noite. Estamos aí à disposição. Valeu, um abraço. Até mais. Capitão Nilson, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.